Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Give Back. E aí, para nós iniciar o 2024 com tudo, eu trouxe um convidado muito especial aqui hoje, que é uma pessoa hiper com conhecimento do que a gente vai falar da nova economia. Hoje o nosso tema é a nova economia na inovação. E aí, a gente vai falar de várias coisas, né? E aí, já trazendo o gancho, seja muito bem-vindo, Marcos Batista. Obrigado, Kátia. É uma honra ter você aqui conosco. É um prazer. Eu que digo isso. Para mim é uma honra estar aqui nas Serras Gaúchas, onde eu tenho vários projetos, né? E mais ainda aqui com você, poder falar sobre a nova economia, sobre inovação, sobre empreendedorismo, ou seja, né, o que vier pela frente. Então, Marcos, gostaria que tu se apresentasse um pouquinho, né, para os nossos internautas, para quem não te conhece. Quem é o Marcos? E fala um pouquinho da tua trajetória também para nós. Ah, legal. Bom, eu já tenho uma larga experiência aí, né, de mercado. Eu me formei como desenhista industrial, design de produto, em 1991. Né? Então, muito tempo atrás, nem internet tinha, né? E logo na sequência eu pude entrar numa empresa de eletrodomésticos, a antiga Continental 2001, a marca da evolução. Né? Então, veja como é bem antigo, né? 2001, a marca da evolução, 2001 já foi faz tempo. E lá eu pude exercer, né, de fato, aquilo que eu tinha realizado, né, na faculdade, que era o desenvolvimento de projetos, de produto, design de produto. E eu tive um crescimento profissional dentro da indústria, principalmente quando o grupo Bosch Siemens de eletrodomésticos da Alemanha adquiriu a Continental 2001 aqui no Brasil, isso em 2004. Que foi a abertura de mercado, a entrada da internet. E assim tantas outras empresas de fora compraram empresas brasileiras, né? Assim como no meu setor que eu atuava, a Whirlpool comprou a Brastemp Consul e Semer, a Electrolux adquiriu a Prosdóximo, né? Então foi aquele momento de abertura de mercado, né? De crescimento. E eu tive a possibilidade de chegar até a gerência de design da América Latina, das marcas Bosch, Continental, Siemens. E isso me trouxe um conhecimento muito grande, não só da indústria, né? Mas, de fato, quais eram as mudanças que eu tinha vivido na indústria, né? De desenvolver projetos, né, com caneta, papel, lápis. Amadurecimento, né? Exatamente. Até os softwares que chegaram, né, na empresa. Tive a possibilidade de fazer projetos de grandeza mundial, né, na Alemanha. Ao todo, eu desenvolvi mais de 120 eletrodomésticos, né? Ganhei 18 prêmios de design. E eu era super reconhecido na área de design, né? Perante a esse setor. E com isso eu fui convidado a dar aula em universidade para a turma de design de produto, isso em 1999. Tinha 29 anos, eu já gerenciava um departamento e comecei a dar aula na universidade. E fui levando, né? Até que eu fui convidado a montar os primeiros cursos de pós-graduação em design estratégico e industrial design no Instituto Europeu de Design, né? Uma faculdade reconhecida italiana, que veio ao Brasil. E lá eu comecei a fazer várias experimentações, né? Então, logo em 2004, eu comecei a inserir o design como estratégia, os cursos de design thinking. Ninguém sabia o que era isso. Né? Na verdade, tu trouxe inovação, inovou dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula. Então, ali era o meu laboratório, ali era a grande experimentação. E até que em 2008 eu resolvi sair da indústria, trabalhar efetivamente o meu nome, as minhas coisas, entrar em um outro universo, né? Porque as pessoas me conheciam onde eu chegava, o meu sobrenome não era Batista, era Bosch. Então, eu chegava no lugar, as pessoas falavam, aí, tá chegando o Marcos da Bosch, né? E não que não fosse legal, porque era uma referência. Mas aí eu decidi, eu já dava aula na Engenharia Mauá, dava aula no Instituto Europeu de Design, coordenava curso de pós-graduação, e eu resolvi
ampliar minha carreira dentro da universidade, mas empreender também. Então, eu tinha um escritório de design de produto, dava aula nas universidades, mas logo eu vi as dificuldades de empreender, né? Eu quis fazer a mesma coisa que eu fazia na indústria e deu errado, né? Porque não é a mesma coisa, né? Lá era um gerente, eu tinha toda a estrutura para que as coisas funcionassem. O dinheiro não era meu, né? Administrava ele. Exatamente, não administrava isso. E quando eu fui ser empreendedor, né, eu tinha uma mentalidade que não era empreendedora. E eu acabava fazendo tudo na empresa. Tinha momentos que os meus funcionários ganhavam mais do que eu. Né? Passei por isso também. Então. E aí, assim, foi um aprendizado. Aí eu comecei a me tornar um parceiro forte do Sebrae em 2010, 2011. Eu me especializei em economia criativa, em cidades inteligentes. E aí eu comecei a ter uma demanda muito grande para dar treinamentos para o Sebrae e palestras, além dos projetos que eu tinha de desenvolvimento de produto. E ainda com o pé na universidade, né? E aí eu comecei a viajar o Brasil inteiro, né? Eu viajei todos os estados. Foram mais de 200 cidades, trabalhando com arranjo produtivo local de madeira e imóveis, indústria 4.0, saúde, turismo, automobilística. Eu trabalhei com todos os setores. Que jornada, né, Marcos? Isso. E assim, mais do que trabalhar com eles, eu aprendi, né, diante do que é o Brasil, né, de dimensões continentais, aí eu acabei identificando quais eram as barreiras né, para que as pessoas pudessem inovar, para que as pessoas pudessem empreender, quais eram as dificuldades, isso de norte a sul, né? E me ajudou bastante essa diversidade, esse universo que eu vivia. E a partir disso eu comecei a desenvolver algumas metodologias que eram próprias. Eu fui convidado por várias instituições a fazer parte de conselho, de estruturação de hubs de inovação. Minha parceria com o Sebrae aumentou. Comecei a escrever um livro que foi o Metamorfose Empreendedora, que foi lançado pela editora Alta Books, que também é super legal, que mostra toda essa trajetória do que é essa mudança. Teve o programa, né, da Batalha das Startups. Então, aí, na sequência, eu fui convidado antes, quando na Record News, eu comecei a participar de um programa logo na primeira edição, que era o Inova 360, onde eu levava assuntos sobre inovação e design. Depois veio o reality Batalha das Startups, onde eu mentorizei, né? Apareci em várias edições, né, no ringue lá, trabalhando as startups. Continuo ainda, né? Nós já vamos para a 4ª temporada e eu continuo lá ainda. Também, com essa trajetória, eu acabei sendo professor aí, convidado dos principais cursos de MBA para falar de inovação e empreendedorismo. E atualmente, né, já faz 2 anos e meio, eu estou como diretor de inovação do Centro Paula Souza. O Centro Paula Souza é uma autarquia do governo do estado de São Paulo. Eu tenho um cargo de confiança lá, que eu estou estruturando a cultura de inovação em todas as ETECs e FATECs. São mais de 300 no estado. Show, né? Nós temos mais de 320 mil alunos no estado de São Paulo. E eu coordeno cerca de 45 agentes de inovação espalhados por São Paulo, que fazem o elo entre as ETECs e FATECs dos nossos alunos com o ecossistema de inovação. Né? Muito show. Proporcionando várias aberturas aí de CNPJs, de empresas, aceleração, investimento, né? Algumas startups ou mesmo empresa. E hoje, né, eu tenho uma startup, que é uma GovTech. Ela é uma plataforma que ajuda na inclusão produtiva e digital da cidade. Fomos premiados também, ganhamos o prêmio do IdeaGov, da Artemisia e do Brasil Lab. Então ela já está rodando, que é a Sala do Empreendedor Digital. Tenho também algumas empresas que agenciam as minhas palestras, e esse é o meu mundo, né? Palestra, treinamento, startup, mentoria,
fazer parte de um programa, estar no governo. Então, assim, hoje eu vivencio o que as pessoas chamam de quádrupla hélice da inovação, né? Então, eu tenho uma empresa, eu atuo no setor privado, eu estou no governo, eu estou na universidade e estou na comunidade. Ai, que show. Muito bom. E falando nessa nova economia, tu saiu da Bosch, né? Fez um posicionamento, né? Agora eu gostaria de fazer isso. E deu muito certo. E tu viajou o Brasil todo aí, através do Sebrae, através dos teus projetos, né? E aí tu deve ter vivenciado várias culturas organizacional. E isso tem muito a ver com a nova economia, né, Marcos? Eu gostaria que tu explanasse um pouquinho, para quem ainda não entende sobre a nossa nova economia, como é que entra os pilares da nova economia. Bom, assim, tentar deixar o mais claro possível, né? Como é que surge qualquer nova coisa, né? Nova economia, novo tipo de consumo, novas causas, novos significados, novos valores, novo comportamento, enfim. Como é que essas coisas elas surgem? Nós viemos de um processo, né, onde a nossa mentalidade era focada muito na indústria, né? De um pensamento linear. O que é esse pensamento linear? A indústria, né, ela nos ensinou a trabalhar com o substantivo. O que é isso? O desenvolvimento de um carro, o desenvolvimento de uma casa, o desenvolvimento de um móvel, né? Então, era o substantivo, produto, né? Coisas. E para fazer essas coisas, você precisava de uma série de elementos, de matéria-prima, você precisava de departamentos e você precisava, para cada qual departamento, uma especialidade, né? Então, você tinha, num carro, por exemplo, a parte do chassi, a outra da carenagem, depois os departamentos que iam fazendo, até todas essas pecinhas, cada especialista levar a algo que é previsível, né? E o pensamento linear da indústria, da linha de montagem, ele funciona e funciona bem, porque é previsível e o ser humano gosta de previsibilidade. Então, eu sei que se eu entro numa faculdade, onde essa faculdade vai ser uma série de disciplinas, cada disciplina com um único especialista, no final tem algo previsível, que é o meu diploma. Exato. Né? A indústria é a mesma coisa, né? Eu tenho um monte de pecinhas aqui, que são segmentados, unidisciplinares, e no final eu tenho uma cadeira, né? E com o impacto da transformação digital, né, se a gente pensar, 2004, 2005, a internet, que chega com tudo, já traz um sinal de que as coisas iam mudar. Aí, 2007, chega o smartphone. O smartphone, ele... Que a gente não vive mais que não vive sem. Aqui. Né? Então, você sai do produto, você passa para o serviço, que é o que a internet passa, e vai para o acesso, que é o que o smartphone nos dá. Como surge esse conceito de nova economia? Você presenciar um mundo que está indo embora com a chegada de outro. Isso acontece quando as tecnologias exponenciais saem do laboratório e se conectam. Então, você conecta a inteligência artificial, a internet das coisas, o Big Data, a indústria aditiva do 3D, a realidade aumentada, a realidade virtual, o 5G. Então, saem do laboratório e se cruzam com outro evento, crise. Né? Então, você tem um smartphone, uma nova tecnologia, e você, ao mesmo tempo, tem uma crise mundial econômica. Dois eventos se cruzam, novas oportunidades aparecem. E foi exatamente nesse processo de transformação digital que se deu a nova economia, que é um jeito exponencial de pensar. A nova economia, ela muda a maneira com que você ganha. Né? Então, você nem sempre ganha pelo produto que você oferece, mas você ganha pelo resultado daquilo, pelo capital social que você detém. Né? Assim como Google, como
as redes sociais, assim como essas empresas que saíram dessa transformação, que a gente conhece bem, que são essas startups. Então, ela muda o conceito do que a gente estava acostumado de ganhar dinheiro, que era do seu produto, né? E aí vem essa nova economia que dá essa possibilidade de criar uma sintonia, né, para que a sua mentalidade esteja em sintonia com essas demandas. O que é complicado quando a gente aprende no mundo e faz uma transição para outro mundo. Isso gera medo. Sim, antes o empresário era acostumado a estar no seu escritório, tranquilo, só monitorando, né, fazendo o beabá ali do dia a dia dele, estava acostumado àquilo. Hoje não, hoje o empresário, se não levantar da cadeira, não ir para a rua, não olhar os desafios e as oportunidades, ele está fora do mercado, né, Marcos? Então, eu acho que a mudança de mindset foi geral, assim, e não teve volta. Deu um impacto da internet, eles tiveram que se atualizar, todo mundo teve que se atualizar, né, e correr atrás. O que a gente tem que ficar preocupado quando a gente fala nessa transição, né, que a gente chama de nova economia, de um mundo exponencial, né, que sai de um mundo vulnerável, imprevisível, complexo e ambíguo e caminha para um mundo ansioso, frágil, não linear e incompreensível, né, é como a gente lida com esses impactos, né? Porque há uma mudança na economia, há uma mudança na geração de produtos e serviços, mas há um impacto direto na sociedade, né? E é aí que a gente tem que começar a prestar atenção que quais são esses impactos gerados na sociedade a partir da evolução dessas novas tecnologias que possibilitam uma mudança muito grande, mas ao mesmo tempo traz uma escassez muito grande, né? Então você imagina como fica uma sociedade que antes era uma sociedade disciplinada, onde você entendia o negativo e você se afastava do negativo, você tinha uma barreira. Ora, se eu aprendi uma coisa, eu ficava fazendo aquela coisa. Porque do outro lado existia uma outra coisa que eu não conhecia. E aí, essa negatividade fazia com que eu ficasse onde eu estava, para ficar imune a essas diferenças. Até porque a gente foi criado que nossos pais diziam, né? Tem que pegar e ter a carteira assinada e trabalhar para o resto da vida, ou tu passa num concurso. Exato. Ou tu acha uma grande empresa e se mantém estável naquela E era empresa. O que eu mais escutava dentro da indústria. As pessoas falavam assim, ó, não nasci aqui, mas se deixar eu morro. Sabe? Por quê? Porque era uma carga onde você era disciplinado e você tinha que tomar cuidado com o negativo. Só que essas barreiras, elas foram quebradas pela internet. Elas foram quebradas pelo smartphone, elas foram quebradas por essas tecnologias. Só que essa quebra traz um outro perfil de sociedade. E esse novo perfil não é pautado mais pela negatividade, é pautado pelo excesso de positividade. E excesso de informação, né? Excesso de tudo. Mas o que acontece hoje? A nossa sociedade deixa de ser uma sociedade disciplinar e passa a ser uma sociedade do desempenho. Então você, todo mundo é cobrado todos os dias por um desempenho. Só que ao lado disso, porque eu preciso performar hoje, amanhã, depois. Só que ao lado disso vem um excesso de positividade que é tóxica. Por quê? Porque hoje é assim, olha, existem os 7 passos, os segredos do sucesso, a mente milionária. Se você falar 4 palavras de manhã, o seu dia vai ser incrível. Se você seguir essas receitas, você chega onde você quer. Você pode, você isso, você aquilo. O que acontece com essa sociedade do desempenho?
ela começa a criar tanta expectativa do que ela pode e tanta ansiedade em cima de futuro que ela se frustra. Porque ela não vai conseguir todas essas coisas. Exato. E quando tem essa frustração, essa ansiedade, é onde a nossa sociedade começa a ter graves adoecimentos psíquicos, como burnout, como depressão, como transtorno de ansiedade generativa. E o que acontece? O pior ainda, porque hoje a gente ainda tem um vasto campo da ilusão. Porque se alguma coisa não está bem na minha vida real, eu coloco o meu dublê na rede social. Onde o empreendedor ganha dinheiro, onde as pessoas são mais bonitas, as pessoas são mais felizes. E aí, essa mudança que envolve a transformação, a nova economia, essa positividade, essa coisa pela performance, né? O que acontece? Faz com que a gente busque um refúgio. E esse refúgio é uma rede social. Nunca apareceram tantos gurus, tantos coaches, tantos templos. Por quê? Para atender efetivamente os alienados, que somos. Né? Então, quando eu não penso, eu sou pensado. Isso. Entendeu? E aí eu vou buscar por uma receita. E essa receita, se não está na mão de um falso guru, que é um estelionatário das emoções, se não está nessa grande de pessoas que são coaches, que nem a vida própria consegue resolver, está no nosso editor da vida, que é o algoritmo. Recentemente, a modelo mais bem paga é uma modelo criada em inteligência artificial. Uma IA. Então, olha assim o cuidado, porque da mesma maneira que a nova economia ela traz demandas importantes, a transformação digital, as tecnologias traz uma abundância gigante. Por outro lado, a gente está criando uma desconexão com nós mesmos. Ou seja, a tecnologia ela tira e começa da gente, e existe uma escassez aí que é tempo, que é privacidade, que é o silêncio. São coisas que tiram da gente a reaproximação com nós mesmos. E aí, cada vez mais, uma sociedade que não pensa, uma sociedade clonada, uma sociedade de pensamento coletivo, uma sociedade que coloca os seus dublês no campo da ilusão, porque afinal ela é o primeiro dos prazeres. Então, qual é o grande problema aí? Né? Nessa transição e mudança? O problema está exatamente na busca por um autoconhecimento. Porque se a gente tem um excesso de informação, a gente precisa aprender a pensar. Sabe aquela questão da dialética? Você tem uma hipótese, você tem uma tese, você tem uma antítese, você tem uma síntese. Que gera outra tese, que gera outro não sei o quê, que gera não sei o quê. E isso vai girando em torno de tudo isso. E se a gente não tomar cuidado, a nossa consciência ela é formada pela sociedade. Né? Então, cada vez menos a própria consciência. E aí, a gente acaba sendo mecanizado. Tu sabe que o autoconhecimento é um dos pilares do nosso podcast GiveBack, justamente por isso, porque eu não acredito que vai ter tecnologia e inovação sem o autoconhecimento. Acho que o autoconhecimento é o primeiro dos pilares, né? Porque tu tem que aprender a pensar, justamente, tu tem que se conhecer. Tu tem que entender quem sou eu dentro do ecossistema. Isso. Eu costumo... quando eu estou num treinamento, quando eu estou numa palestra, eu tenho várias questões provocativas para que as pessoas se sintam incomodadas, inconformadas, né? E várias vezes eu pergunto se eles são capazes de pensarem diferente, né? Ou se tem no mínimo coragem para pensar diferente. E as pessoas ficam olhando, eu falo, tá bom, vai, tira o diferente. Basta pensar.
Porque é o que eu te falei, se a gente não pensa, a gente julga. Se a gente não pensa, é pensado. Então, o conceito de inovação, né, ele parte do princípio do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo para você poder se dirigir para que a sua direção esteja com propósito, em sintonia com aquilo que pode ser uma inovação, com aquilo que pode ser uma adaptação. Sem esse autoconhecimento, nós não temos sentimentos. Imagina o seguinte, eu contrato um monte de devs, desenvolvedores, certo? Para desenvolver os algoritmos que são os editores da nossa vida. Tá certo? A gente é movido por eles. Eu até falo para as pessoas, se você está falando que na sua rede social só vem porcaria, cuidado com o que você dá atenção, certo? Porque ela só te devolve mais daquilo que você dá atenção. Então, você imagina um desenvolvedor que não é capaz de ter a sensibilidade do que aquilo pode impactar na sociedade. Você imagina um professor que não tem a sensibilidade daquilo que pode numa turma. Um empreendedor que não tem a sensibilidade do que aquilo pode causar. Um político que não tem a sensibilidade do que ele pode causar. Então, percebe que o centro de tudo é o ser humano e que a gente vive uma sociedade da desconfiança, da qual a gente é movido por algumas características de levar vantagem, do sempre ego. Querendo alguma coisa em troca, né? Não, sempre. Ou levando vantagem, ou pior, conformado. Não tem a capacidade de pensar e levantar o seu pensamento. Porque é mais fácil acompanhar um pensamento coletivo. Mais do que um pensamento coletivo é quando você tem um sentimento coletivo. Quantas pessoas odeiam alguém sem ao menos conhecer? Exato. Essa pessoa. Às vezes até pelas redes sociais, aí gera inveja, gera vários sentimentos que se a gente for analisar, e os grandes gurus sempre falam, né, que tudo que tu externiza para fora, o teu pensamento tem muito poder, as tuas palavras têm muito poderes, então tu tem que ter um cuidado imenso com isso, tu não pode seguir a boiada, que nem a gente diz, né, Exatamente. A gente precisa se posicionar. Então, se é aquilo que tu acredita, se é aquela tua essência, tu tem que realmente seguir o teu caminho. E olha que você falou, né, de gurus. Olha como a gente distorce tudo. Os gurus, eles eram conhecidos como pessoas pelo seu ser, pelo que ele era. Né? Hoje, os gurus são reconhecidos pelo seu ter, pelo que ele tem. Não é à toa que o cenário é o mesmo. Sabe? É um absurdo quando eu vejo alguns gurus aí da nova economia, onde o cenário se repete. Por que ele tem que falar com o público no carro onde tem um Sky Window atrás no carro dele? Por que ele tem que mostrar uma reunião num jatinho? Por que ele tem que mostrar um evento num ambiente de luxo? Qual a necessidade disso? Qual a necessidade? Por que o ter hoje tem mais valor do que o ser? Esse é o grande problema. Porque quando você coloca as suas conquistas na sua frente, ferrou. É o passo para o fundo do poço. Porque se você perde, você não é mais ninguém. Exato. Na verdade, tu traz uma verdade não verdadeira, né? Algo ilusório. Porque, na verdade, se eu quero que me sigam, eu vou ter que estar ajudando pessoas e transformando pessoas. É essa amostragem que eu tenho que mostrar, né? O que eu estou fazendo para mudar a vida das pessoas? Que legado eu quero deixar, né? Não, qual a diferença vai fazer eu mostrar eu dentro do carro, num carro de luxo ou dentro de um jatinho, né? Eu penso desse modo. Mas faz... Só que as outras pessoas... Eles entregam aquilo que as pessoas querem. Eles vão atrás dos alienados. Porque
eu não estou aqui para falar, porque o propósito, que está no campo do ser, o propósito de uma empresa, é como a sua alternativa gera impacto e transformação na sociedade. Como seus colaboradores saem melhores do que entraram. O propósito está no campo do ser. E eu não estou aqui para falar de que o dinheiro não é importante. Pelo contrário, porque não existe propósito que não tenha sustentabilidade financeira. Eu já morri de braço dado com o meu propósito. Eu já morri de braço dado com a minha paixão. Mas o que eu quero dizer é que há uma inversão. Você tem a sua inteligência emocional, você tem a tua inteligência de conteúdo, mas você precisa ter a sua inteligência espiritual para entender como você se conecta com essas coisas. Porque se você não tem um propósito bem estabelecido, que está no campo do ser, você só vai ter um projeto de vida que está no campo do ter. Então, a gente chegou num momento da humanidade onde a gente precisa, mais do que explorar a inteligência artificial, é não ser explorado por ela. E como a gente não é explorado? Porque nós temos que aprender a manipular isso. Mas não é o que está acontecendo. Por quê? Porque a grande questão hoje, para que a gente se posicione nessa nova era, é como eu, como ser humano, amplio e potencializo as minhas virtudes, que a inteligência artificial não tem. Exato. Né? Eu não vejo uma máquina inspirada, uma máquina emocionada, uma máquina com intuição. Isso é do ser humano. A inteligência artificial, que é a racionalidade humana, ela tem dados, ela é lógica, ela é fácil de medir, por todas essas questões. O ser humano, ele não tem lógica, ele não é fácil de medir. Alguém consegue medir amor, gentileza, não. compaixão? Ninguém consegue medir isso, né? Qual é a grande coisa? É a conexão que a gente faz com essa inteligência humana, inteligência artificial e inteligência espiritual. Por que eu coloco o espiritual na jogada? Porque é o espiritual que mostra a realidade. Por que a realidade? Porque nós confundimos as coisas. A gente fala que real é aquilo que a gente toca e vê, certo? Então, real é o teu celular, real é o teu carro, real é a tua casa. Você já parou para pensar que daqui 100 anos isso não vai ser seu? Pode ser que nem da tua família. Mais do que isso, que essa casa pode nem existir mais, que o celular seu virou pó. Se tiram de você, é porque nunca foi seu. Isso é ilusão. O que não tiram de você? O seu amor, o seu conhecimento, o seu legado, as suas virtudes. Isso não tiram de você. Isso é real. Né? Por isso a inteligência é espiritual. Porque isso é real. Porque no meu último dia, o que eu vou deixar? Que não tiram de ninguém a sua importância em vida. O seu legado. Que é a única maneira que a gente tem de ser eterno. Que é nos outros. O resto não é eterno. Nem esse corpo que Deus emprestou pra gente. A gente tem uma matéria, né? Exato. Então, assim, é importante, né? De nada adianta a gente falar de inovação, de nova economia, de cultura organizacional, de empreender, se a gente não der um passo para trás e começar a desenvolver seres humanos que nunca existiram. Não adianta você criar coisas que nunca existiram. A gente tem que retomar algo que é do ser humano, a tua existência. E onde a gente começa, né? Porque exatamente pela cultura. Porque assim, eu hoje trabalho com instituições, né? Lá no Centro Paula Souza, onde eu sou diretor de inovação. Da mesma maneira que a gente coloca como prioridade a matemática, a tecnologia, a língua portuguesa, as ciências, a gente tem que colocar com a mesma prioridade discussões sobre o que é o amor,
o que é gentileza, o que é compaixão, sentido de vida, morte. A gente não coloca isso. Propósito, a gente não coloca. Né? Então, se a gente não tiver essa conexão dessas coisas, a tendência é que a gente se mecanize. Que a gente não tenha opinião própria. Que a gente não tenha sentimento próprio. Que a gente não tenha, no mínimo, a coragem de pensar para criar de maneira saudável uma convivência com quem pensa diferente da gente. O que a gente busca? Os prazeres de quem pensa diferente, de quem pensa igual a gente, de ambientes que não colocam a gente sobre questões, né, de pensamento. Então, por que isso? Porque a gente está numa era da conveniência, das receitas prontas, de tudo que faz tudo por você. Só que você esquece da essência. E eu faço um questionamento, né? Se chega a colapsar a internet, será que tu sabe pegar uma enxada e plantar seu alimento? Será que tu consegue fazer outras coisas? Aí essas pessoas que vivem da internet, o que elas fariam, né, Marcos? Numa hora dessas, como é que elas agiriam? Ia ter muita gente enlouquecida, ia ter muita gente que não saberia o que fazer, porque está sempre com o celular na mão aí, está sempre conectado, trabalha com isso e não consegue aproveitar esse conhecimento da internet para aprender novas coisas. É que todas essas coisas, o ser humano tem que entender que são meios. A tecnologia, o dinheiro. A tecnologia, ela é incrível. Ela salva vidas. Mas ela também mata vidas. A tecnologia é incrível. Né? Eu não tenho medo do que a inteligência artificial possa fazer. Eu tenho medo do ser humano que perde sua humanidade utilizando a inteligência artificial. Então, a evolução da tecnologia é incrível, é maravilhosa, não vai parar, porque a gente vê a tecnologia salvando vidas. Na área da saúde, o que a gente está fazendo hoje para a segurança, as nossas cidades. Mas, se tudo isso for por conveniência e não consciência, ferrou. É só pensar nas nossas cidades que sempre foram materializadas e não civilizadas. Por quê? Porque não houve, sabe, toda essa reflexão do ser humano. Sempre teve uma ganância pelo ter, uma ganância por materializar as coisas. Então, é importante a gente pensar o seguinte, de que, primeiro, ninguém se torna obsoleto da noite para o dia. O mundo, ele dá sinais. Ele vai dando sinais. Um dia falaram, a internet agora vai, com o e-commerce, essas coisas, vai matar as lojas físicas. Matou? Não matou. Os softwares vão matar algumas profissões. Também não mataram. Houve uma adaptação de um projetista a usar um software. Tá? Então, ninguém se torna obsoleto. Só que você tem que entender os sinais. Como é que você se movimenta. Né? Mas, da mesma maneira, eu gostaria muito de ver as pessoas trabalhando e gastando o seu tempo desenvolvendo seu caráter quanto desenvolvem suas carreiras. Eu bato muito nessa tecla que caráter, valores, princípios, a gente não consegue moldar. Tu pode moldar competências e habilidades. Isso. Agora, o que vem da tua essência, o que tu aprendeu na base e que tu pode aprender, porque eu acredito muito na mudança do ser humano, né? Que ele pode, sim, desenvolver uma consciência, né, saudável, uma consciência de valor, de amor próprio. Porque eu digo que é amor próprio. E eu acredito muito, Marcos, que dinheiro é uma energia. Então, o dinheiro, ele faz parte do... Ele traz isso. A parte do teu reconhecimento daquilo que tu tá trazendo, daquilo que tu tá fazendo. Então, o dinheiro, ele faz parte, sim. Ele é muito bom, a gente Ótimo. Precisa dele, mas a gente tem que fazer isso com consciência, ganhar não por do jeito ganância. Certo. Exato, porque assim, se a gente pegar a nossa jornada em vida, né, se a gente pegar do início ao fim,
Em momentos a gente tem coisas que dependem da gente e momentos que não dependem. Momentos que controlamos e momentos que não controlamos na vida. O nosso foco e energia tem que ser em cima do que depende de mim, das minhas escolhas, sabe? Daquilo que eu controlo. Daquilo que eu não controlo e não depende de mim, eu me preparo para essas questões. E ao longo da vida, a única certeza que eu tenho, em cima do que vendem para a gente de uma vida próspera, que está muito ligado ao sucesso dinheiro, né? Eu tenho que entender que a busca por isso faz bem. Só que só existe uma certeza nessa jornada, que você vai morrer. A única certeza é que você vai morrer nessa jornada. Portanto, todos os meios, elas precisam ser utilizadas para te levar a um propósito, que é quem você vai encontrar no seu último dia. Nós damos as costas para a morte. No entanto, a morte ela é uma conselheira de vida. Porque se eu coloco quem eu quero encontrar no meu último dia de vida, eu vou perceber que nesse dia os maiores valores estiveram no campo do ser e não do ter. A gente tem exemplos de milionários com grandes marcas, Steve Jobs, por exemplo, que aí você fala, mas ele teve um sucesso em vida, será? Ele morreu no fundo do poço. Ele tinha problemas com família, com filha, com sócios. Será? Será que toda a construção que teve uma grandeza, mas e ele no campo do ser? Então, eu falo isso, né? Você já conhece a minha história, Kátia? De que eu vivenciei um último suposto dia na minha vida. Sim. E eu vi pessoas morrendo do meu lado. E quando a gente entende que vai iniciar um negócio, vai implantar uma cultura, vai trabalhar inovação, pensa na ampulheta, que é o livro que eu estou escrevendo agora, terminando. Pensa na ampulheta. Quando a gente nasce, o que Deus faz? Vira. Certo? A partir do momento que Deus virou, você morre um grão por dia. E vai morrendo todos os dias. A partir do momento que você nasce, você começa a morrer. Certo? E, geralmente, nessa jornada da vida, alguns com ampulheta, com a areinha que cai mais rápido, outros mais lento, mas ninguém sabe qual é o último grão. Nessa jornada da vida, a gente dá as costas para a morte. A gente fica escravo do medo. Mas a pergunta é, por que nessa altura da vida a gente tem medo dos infortúnios dela? Por que eu tenho medo da traição? Por que eu tenho medo da injustiça? Por que eu tenho medo da morte? Por que eu tenho medo da perda se tudo isso vai acontecer na vida de todo mundo? Isso vai acontecer na vida de todo mundo. Que a gente veio aqui para uma escola de evolução, né? Exato. Então não adianta se esconder. A morte não vai me achar, a injustiça não vai me achar, a traição não vai... Ela vai te achar. Tá? Então, qual é o meu pensamento depois que eu comecei a ver? Primeiro que eu era diante do medo da morte. Depois de ver as pessoas ao meu lado morrendo. Depois entender que a maior tragédia da vida não era a morte, mas o tempo. Que é o maior recurso que a gente tem. Que tu estava lutando contra o tempo, né, Marcos? Para os internautas entenderem um pouquinho, né? O Marcos passou por uma situação bem delicada na pandemia aí. Teve quase uma morte. Exatamente. Mesmo, né? Quase foi do outro lado e voltou. Então, por isso que ele tem muita experiência nessa parte e pode relatar, né, nesse conhecimento que foi para ele transmitir para as pessoas que realmente o que importa quando tu tá lá no final do túnel é o tempo. O tempo ali, segundos, pode ser muito para ti. Não, e é demais, porque, assim, essa experiência que eu tive, eu ficava, assim, vida, o que você está querendo me dizer? Deus, o que você está me mostrando com tudo isso? E isso foi essencial na minha vida. A experiência da morte
ela se tornou a melhor conselheira que eu tenho. Porque hoje eu dou valor como se fosse meu último grão. Por quê? Porque o meu propósito é sair melhor que entrei. O meu propósito é não ser esquecido. O meu propósito é ser eternizado nas minhas filhas, nas pessoas que eu ajudei, nas pessoas que têm gratidão por mim. É isso o que eu quero da minha vida. Está no campo do ser. O campo do ter é projeto. Que se você souber utilizar o dinheiro, as coisas que você tem, cara, é a coisa mais incrível do mundo. Então, eu busco uma sustentabilidade financeira para viver o meu propósito de evolução enquanto ser humano, até para poder ajudar mais pessoas. Então, assim, o que eu sempre busco é qual será o fim de uma pessoa que teve uma vida como essa? Eu só passeei. O meu grão foi embora, foi embora, foi embora. E eu não aprendi. Eu não fui gentil. Eu não estendi a mão. Eu não evoluí. Que graça tem? Ele foi embora. O tempo não volta. Mas aí eu aprendi duas coisas. Que a gente tem dois tempos. A gente tem o tempo do Deus Cronos, que é o que a gente sabe, né? Que é a cronologia, que é o minuto, que é a hora, que é o dia, que é a semana, que é o mês, que é o ano. Isso é do Deus Crono, que é o tempo do humano, o tempo do ser humano, onde a gente fica escravizado desse tempo, expectativas sobre esse tempo. E uma coisa que a gente não controla. Passou, acabou. Né? Tudo é em cima desse tempo, planejado nesse tempo. Só que a gente tem o tempo de Kairos, que é filho de Cronos. E Kairos, ele fala do tempo de Deus, que não é cronômetro. Do tempo espiritual, que não é cronômetro. É a amplitude do seu dia, sem tempo. Aquilo que você controla. Não é mais o tempo escravo, é o tempo da oportunidade. É o tempo da evolução. E a gente fica preso a um único tempo. A gente fica preso no sistema que colocaram para nós, né? Exato. Que tu tem que levantar, então... Muita gente vive mecanizado. Já vive mecanizado. Porque levanta de manhã, acorda, não para pensar, para refletir, para meditar e já vai fazendo tudo automático, né? Levanta, toma café, sai trabalhar, quando vê noite, volta para casa, dorme e começa o outro dia tudo de novo. Não tem um sentimento de refletir. Como é que foi meu dia? Eu tenho algumas pessoas que me inspiram, né? Que eu entendo que são pessoas iluminadas que têm um propósito bonito de evolução do ser e compartilham isso. Algumas famosas, outras não. Mas as famosas, como Clóvis de Barros, como a Lúcia Helena Galvão, como Geraldo Rufino, que são pessoas que me inspiram pela história, pelo pensar, pela entrega. E uma vez, Clóvis de Barros Filho falou o seguinte: por que as pessoas esperam a sexta-feira no final da tarde para ter um happy hour? Por que as pessoas vivem esperando o quinto dia útil? Por que as pessoas vivem esperando as férias? Quando ela só quer antecipar esse tempo, ela está antecipando a morte. Porque só a hora feliz pode ser segunda-feira de manhã. Pode. Tá. A Lúcia Helena Galvão foi uma das pessoas que me fez muito nessa época de pandemia, que eu comecei a segui-la, escutá-la. E eu hoje sou fã. Também escuto muito ela. Dessa pessoa. Ela vive colocando várias reflexões na minha cabeça sobre o que é vida, né? Tanto é que hoje as minhas palestras tem muita raiz no que eu aprendi com ela, né? O Geraldo Rufino, que é um cara que tinha tudo para dar errado, morava numa favela,
um negro, que não tinha condições, catador de latinhas, que perdeu a mãe com 7 anos de idade. Sabe? Foi um cara que não se colocou nesse vitimismo, né? E tem a mãe dele como o orientador dele. Grande mentora. Né? Grande mentora. E hoje, passando por tudo isso, está entre as 500 pessoas mais incríveis da América Latina. Sabe? É uma pessoa que doa o seu tempo também, que mostra o processo de superação, que mostra que o fundo do poço não é perder dinheiro, é perder valores. E aí eu tenho tantas outras pessoas que você não conhece, mas que são inspiração do meu dia, né? A família, as pessoas que efetivamente evoluem comigo, que me mostram, que faça no mínimo com que eu reflita sobre as coisas. As minhas 2 filhas, que são a inspiração maior da minha vida, porque eu fiz um contrato com elas. E o meu contrato é o dia que eu estiver no caixão, que elas olhem para mim e falam: pai, você foi o cara mais fantástico da vida. Vou levar o seu legado, o seu aprendizado. Então, o que falta para a gente, para construir uma cultura, para desenvolver não sei o quê, bababá? Porque adianta eu ficar buscando currículo sem caráter? Não. Sabe? Então, a vida, primeiro, é a formação do ser. O ter é consequência. Parar de ser escravo desse mundo da ilusão. Refletir sobre as coisas. Sabe? Não existe nada de graça. Os 7 passos para alguma coisa. As chaves do sucesso. Sem o teu esforço, a tua história, a sua metodologia. Nada cai do céu, né? Que nem dizia meu pai. Exatamente. Tu tem que batalhar, né? E eu falando do meu pai, ele não tá mais aqui conosco, mas ele é meu grande mentor, sempre será, é meu exemplo de vida, porque eu vi a luta que ele teve para conquistar tudo que ele conquistou. E o maior legado que ele me deixou foi os valores, né? Os princípios, o caráter, que isso ninguém me tira. Então, Kati, e aí, assim, eu deixo uma reflexão. Olha como esse mundo precisa de que a gente pense mais, para que a gente reflita sobre os acontecimentos. Poxa, na minha vida, quase na totalidade, eu conheci pessoas do bem. Poucas foram as pessoas que eu conheci que se desviaram, que fizeram coisas ruins. Tá, não estou falando do dia a dia, picuinha, essas coisas. Não, é porque todo mundo, o ser humano, ele nasce desamparado. E ele vai fazer qualquer coisa para não sentir dor e sobreviver. Mas eu estou falando de coisas maiores, de desvio mesmo, de caráter, de fazer coisas... Só que na minha vida inteira, a maioria das pessoas que conheci são do bem. Só que aí eu escuto coisas da mídia de que o ser humano é um projeto que não deu certo. Então tem uma contradição. Poxa, se de um lado eu conheci pessoas do bem, e aí me mostram que não é bem assim, sabe? Então, o que a gente tem que fazer, sabe? É como a gente alimenta quem está dentro da gente. Que bichinho eu quero alimentar dentro de mim? O que eu escuto, com quem eu ando, aquilo que eu faço, os meus pensamentos, as minhas atitudes, é o que vai alimentar quem eu quero ser. Então, para que eu vou pensar num futuro cinza se ele não existe? Eu penso num futuro colorido. Exato. E hoje a gente tem um cabo de aço aí muito forte, porque a gente tem, sim, um campo muito denso. Isso. E aí as escolhas fazem com que tu reflita e seja o ser humano que tu quer ser, né? Tem um cabo de aço aí que tu puxa, ou tu quer ir para o lado da ilusão ou para o lado da verdade. Mas eu concordo, assim, Kate, essas coisas não são tão simples. Exato. Né? A nossa consciência, ela é formada por uma sociedade. Nós somos induzidos a várias coisas e manipulados. Não é simples você ter um pensamento único, só seu. A gente é desamparado.
A gente nasce no meio do caos, da falta de previsão, da dinâmica de mudança, né? É tudo para que a gente busque essa ilusão, né? Só que, por que eu falo isso? Porque na experiência de um último dia, você se arrepende. Na experiência do último dia, você não lembra de mais nada que você teve, só do que você foi. A experiência do último dia faz você refletir sobre todas essas coisas, sobre defender a sua própria corrente, ser escravo de tem aquilo que você deseja, mas que não é a tua vida, de ter vivenciado a vida dos outros, de dar valor a coisas que não tinham a menor importância no último dia. Então, por isso que eu falo que pensa na tua ampulheta. Você não sabe qual é o teu último grão, mas você tem que valorizar, fazer valer a pena o presente que Deus te deu, que é o presente, é o dia. A minha mãe faleceu faz 4 meses. Ela, uma mulher, sim, cara, que pai e mãe é uma coisa, né? E a minha mãe, mesmo no leito da morte, já, a gente sabia que não tinha mais tempo, ela olhou para mim e falou: Marcos, se eu acordei hoje foi porque Deus acreditou em mim. Eu faço valer a pena. Sabe? Quantos anos tinha tua mãe, Marcos? 74. 74 anos. Mas olha a grande verdade que ela falou, né? Então, faça valer a pena o dia que você ganhou. Abriu os olhos, agradeça, obrigado por mais esse dia, faça valer a pena pelas pessoas que acreditaram, pelas pessoas que te amam. E aí eu levo isso na minha ampulheta. É o quanto cada grão foi relevante. Quem eu estendi a mão hoje, o que eu compartilhei, como eu fui generoso, como eu aprendi, como eu fui ajudado, a gratidão, sabe? E assim eu levo os meus dias e a certeza de que fazendo isso você não tem medo da morte. Porque a gente só dá as costas para ela porque a gente sente dívida. Com a dívida. A gente tem medo, né, na verdade. E você nunca está preparado porque você tem dívida. Dívida com a vida, dívida com os outros, sabe? Então é isso, sabe? Quando a gente fala de inovação e você que vive nesse mundo, né, das startups, da inovação, do empreendedorismo, eu que tenho participado de vários projetos de cultura de inovação, de ambientes de inovação, a minha luta hoje é para que, primeiro, a gente produza seres humanos. Só assim eles serão capazes de conduzir uma inovação para que seja relevante, útil, para que entregue elemento de valor como senso de pertencimento, esperança, porque senão o produto e serviço está cheio. Exato. E a gente precisa dessa nova economia também para os empresários, para a nossa juventude, né? Que tipo de pessoas jovens a gente quer ter? Tipo, o jovem que vai se preparar para ser um médico, para ser um advogado, para ser várias outras profissões. Que tipo de ser humano a gente quer que essa pessoa seja? Olha, Kátia, eu tenho, por meio da Lucelena, eu tenho estudado mais filosofia, assistido os vídeos, até mesmo do Clóvis de Barros. E aí, quando você vê há 400 anos de Cristo, onde Sócrates, a grande missão dele era fazer com que os jovens refletissem mais, pensassem mais sobre a vida. E esse pensamento gerava um conflito com a democracia que tinha sobre as promessas políticas e a venda de deuses, né? Então ele fazia com que a juventude refletisse sobre essas coisas. E pelo fato de Sócrates fazer as pessoas refletirem
sobre a democracia, sobre a política, sobre as promessas, sobre os templos, sobre os deuses, ele foi condenado à morte. E mesmo tendo alguma vantagem por ser um filósofo e de políticos que queriam o absolver da morte, mas que ele não fizesse mais aquilo, ele não aceitou. Ele falou que a vida sem aquilo que ele fazia não tinha sentido. E que se o rumo dessas pessoas era continuar vivendo e a dele morrer, só Deus sabia qual era o melhor caminho. E tinha mais uma que ele falava, né? Porque quando eles queriam que Sócrates trabalhasse esse pensamento do que é a política para os políticos, que tem o privilégio de estar na posição que está pelo conhecimento, o privilégio de ser colocado por pessoas. E quando pediam para que ele fizesse um trabalho do pensamento sobre essas questões, ele um dia falou assim, nem minha mãe, que foi a melhor parteira dessa região, conseguiria dar à luz a uma mulher que não está grávida. Então... Isso é forte. Sabe? Você até acorda quem está dormindo, mas quem finge você não acorda. Ele já está acordado. Então, assim, olha o que a gente aprendeu com esses caras há 400 anos antes de Cristo e com Cristo, e a condição humana é a mesma. Só mudou a escala, só mudou a roupa. Né? Se você ouvir ou ler sobre o mito da caverna de Platão, na obra A República, que é o 7º, você vai entender ali a condição humana inteira. Inteira. Sabe que a gente tem um livro de cabeceira, eu e o meu esposo, que é a Gita, né? A Gita também é um livro do autoconhecimento do teu eu, né? Do teu ser, que é um conflito interno aí, que tu fica lutando todos os dias contigo mesma, né? E é muito legal, então... Só que quem não entende, é muito perigoso também esse livro. Entende? É igual a Bíblia também, né? É vários livros sagrados que a interpretação de como tu olha, de como tu enxerga, né? De como tu entende aquilo pode ser benéfico. Exato. Ou pode ser muito perigoso também. O não julgar, né? O respeito. São essas virtudes que a gente deveria falar mais na escola. Isso, né? E aí, falando um pouquinho de educação, né, Marcos? Eu acredito, sim, que a gente precisa ter hoje matemática, lógica, a programação e tal. Mas como faz falta? Na minha época tinha ciências sociais, sociologia, filosofia. Como faz falta isso para as nossas crianças e para os nossos adolescentes? Eu tenho um adolescente hoje de 17 anos e que eu tive que bater muito em cima dele porque ele estava em conflito. Era claro que ele estava em conflito. Por causa da alta informação, então ele não sabia para onde ele ia. E aí tem que puxar e trazer para a base, né? João Pedro, tu é essa pessoa, tu sabe quem tu é, tu sabe de onde tu vem, tu sabe dos teus valores. E eu acho que tem muitos pais hoje, escutando nós aqui, sofrendo com isso. Porque hoje a crise do pânico, né, de ansiedade, está muito em alta. Por isso que hoje psiquiatria e psicologia está muito concorrido. Hoje tu liga para o médico, tu precisa meses. Mas por que será isso? Katia, será que é só entregar um celular na mão do teu filho e era isso? Tudo que eu comentei aqui, as coisas que eu falaram, não são coisas que eu aprendi a lidar e lido muito bem. Eu falo como se fosse um contrato para mim. Tá? E toda vez que eu fujo desse contrato, eu paro, penso e falo, opa, não foge. Porque não é fácil, né? Então, tudo que eu abordo aqui, eu abordo como se fosse um contrato para mim.
E quanto mais eu falo, mais o contrato está visível para mim. E eu começo a perceber que é a dor de todo mundo, né? E é por isso a gente tem que compartilhar. Eu exerço cargos, né? E de uma certa maneira fui colocado em algumas situações como líder, até porque liderança não é cargo. E diante desse universo, a minha maior virtude que eu tive, né, diante das pessoas que eu lidero, foi a minha própria vulnerabilidade. A minha própria vulnerabilidade. Expor a minha vulnerabilidade às pessoas, para que eu estivesse mostrando a todos os meus colaboradores, as pessoas que trabalham comigo, que estamos no mesmo barco, né? E a minha vulnerabilidade é minha oportunidade hoje, né? Até para entendê-las, até para entender como eu lido com isso, como eu evoluo, como eu trabalho os meus valores. E isso é o que tem dado, pelo menos na minha vida, desde vantagens, né, competitivas, a sucesso econômico, como transformação de pessoas. O problema é que a nossa sociedade, ela foi construída sobre o sucesso e sobre o vencer sobre os outros, nunca com os outros. Para você ser o primeiro, você tem que estar na frente do segundo e terceiro. É uma competição, né? A gente foi moldado... Mas é uma competição que você ganha sobre, não com. Então, essa é uma outra questão que a gente tem que trabalhar. Porque para ter sucesso, eu preciso estar na frente de outras pessoas. Então, essa é uma questão a ser muito discutida. Será que a gente sabe viver em comunidade, né? Que a gente não precisa... A gente não é mais do que ninguém. E a gente tem que tratar todos iguais, né? Então, a gente não precisa estar nessa competição árdua. Isso. A gente pode sim pedir ajuda. A gente pode ser fraco, ter fraqueza, por que não? A gente não vai ser forte o dia todo. A gente precisa ter essa humildade e sim pedir para a pessoa que está do teu lado te auxiliar, por que não? Né? E dentro das empresas tem que ter isso, porque tem muito puxa-tapete que a gente fala, né? Que o pessoal compete entre si e vez de ter a humildade de pedir ajuda. Então, isso eu acho que essa mentalidade eu acho que precisa mudar, né, Marcos? Uhum. Essa é a nossa menção, né? Primeiro mudar a nossa. Porque muita gente quer mudar o mundo, né? Inclusive eu, um tempo, queria mudar o mundo, mas não mudava a mim mesmo. É isso. Então, primeiro a nossa. Aí a gente se torna aqueles profissionais ilusórios que tem muitos na internet, que não consegue conduzir a sua própria vida, mas está ali passando algo para as pessoas que as pessoas, muitas não vão chegar naquilo. E aí vão se frustrar e vão cair. Exatamente isso. E aí o tombo vai ser grande, né? Então, sim, eu acho muito valiosa a nossa conversa aqui, porque, resumindo, a nova economia trata de pessoas de valores, de propósito, né? A gente quer lideranças que realmente façam a diferença na vida das pessoas, né? E que o dinheiro é consequência do teu trabalho, dos teus projetos. Então, se a gente pensar isso, se a gente fizer um pouquinho aonde a gente está, porque a gente pode sim fazer as coisas. Uhum. Da onde a gente está. Não precisa querer ir para a internet e mudar a vida de milhões. Muda o teu ambiente ao redor onde tu está, na tua comunidade. Faça algo novo, né? Faça diferente. E se conheça, né? Porque o autoconhecimento é o primeiro. Isso a gente mesmo. Se conhecendo, a gente começa a transformar vidas, né? E vai ser um grãozinho de cada vez, né? Para quando a gente chegar lá no final, né? Tem uma dinâmica que eu faço
bem legal que quando tu tiver teus 90, porque hoje sim a gente pode durar até os 90, 100 anos. Que mensagem tu quer deixar para os teus netos? Sabe? O que tu quer que eles lembrem de ti? Por isso que eu falo, quem eu quero encontrar lá? Sabe? Que tipo de pessoa eu quero encontrar lá? Eu acho que esse bate-papo faz total sentido para um início. Para que a gente... Acho que comecemos bem, né? O 2024. Então, Marcos, a gente está aí chegando no finalzinho, né? E a gente não poderia deixar de convidar para um brinde agora. Fazer um brinde a esse ano que começa, que seja um ano de muito amor, de muito conhecimento. Um ano que traga muita saúde, né? Que as pessoas que estão nos escutando... não só escutem, mas sintam a mensagem que a gente está tentando passar para vocês e que transborde essa luz, esse amor, né, Marcos? Gostaria, então, que tu olhasse para essa câmera e deixasse tua mensagem aí para quem está nos escutando. A mensagem que eu deixo é que planeje a sua vida sobre o tempo Cronos, mas vivencie a sua vida sobre o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, o tempo da espiritualidade. E para esse início, coloque como meta o seguinte: diante de um ano que eu vou ter como esse, né, qual será o meu fim de ano, o meu futuro? Então é isso, né? Se abrir um pouco mais a te conhecer, para poder te conduzir. E, no final, entenda que diante do que você pensou, das suas atitudes, quem você será. Então, pessoal que está nos assistindo, a gente quer convidar o Marcos, meu convidado, para a gente fazer um brinde, celebrar esse 2024, né? E trazer para vocês muita paz, muita saúde, muito amor. Marcos, brinde. Tchim, tchim. A nossa amizade. A nossa, muito obrigado. Pessoal, então a gente encerra por aqui o nosso episódio, nosso primeiro episódio do ano. Com certeza, com todo esse conhecimento que o Marcos nos trouxe hoje, a gente vai sair daqui... eu tô apaixonada, né? Eu tô encantada por aquilo que o Marcos nos passou. Então, pessoal, é uma honra tê-los aqui conosco. E quero encerrar, então, com vocês aí, pedindo para nos seguir nas nossas redes sociais, podcast Giveback, se inscrever em nosso canal, né? Marcos, tu quer deixar teus contatos também? Tanto o meu canal do YouTube quanto o LinkedIn, Instagram é marcosbatista.oficial. Tem lá tudo isso que a gente conversou e muito mais. Ok, então. Então, pessoal, tenham todos um ótimo dia. Saúde. Saúde.